Abram as vossas Bíblias no texto que nós queremos usar nesta noite, que está no livro de Hebreus, capítulo de número 12. Capítulo 12, a partir do versículo de número 18. Nós vamos ficar em pé, gente. Eu convido vocês a colocarem-se em pé para fazermos a leitura desse trecho da Bíblia, para nossa meditação, meditarmos nesta noite. Hebreus capítulo 12, verso 18 ao 24. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais que, quantos o ouviram, suplicaram que não se lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Amém. Oremos. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, agora que acabamos de ler, e pedimos que o teu Santo Espírito conduza as nossas mentes, conduza os nossos corações e pensamentos, ó Deus, a refletir e meditar naquilo que o Senhor tem a falar conosco por meio deste texto, escolhido nesta noite. Que tua bênção recaia, portanto, por meio da tua palavra, sobre todos os corações aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, em final de agosto, nós estivemos pregando pelo menos 2 vezes aqui neste livro de Hebreus, este livro da palavra de Deus, que é um livro muito especial. Ele trata com muita propriedade, especialmente sobre o sacerdócio de Cristo. Mas esta parte que nós usamos nestas mensagens faz parte, é a terceira divisão do livro de Hebreus, capítulos 11, 12 e 13, que é o último capítulo do livro. E nós temos nesta última divisão do livro o quê? No capítulo 11, a obra da fé. No capítulo 12, a paciência da esperança. E no capítulo 13, o trabalho do amor. Se Deus nos der oportunidade, iremos também pregar com base no capítulo 13, em próximos domingos, se Deus permitir. Então, capítulo 11, a fé. Capítulo 12, a esperança. Capítulo 13, o amor. A fé, ela, mostrada no capítulo 11, olha para trás e vê a cruz de Cristo. A esperança, ela olha para a frente e avista a coroa como recompensa pelo labor, pela lida terreal aqui neste mundo, até então adentrarmos estes portões celestiais e avistarmos a linda cidade que Deus prepara para nós. O amor, ele se expressa na comunhão. A fé, ela, portanto, enxerga a cruz, o acontecimento lá no passado. A esperança, ela avista, portanto, a recompensa que nós teremos por servir a Deus e termos entregue nossa vida a Ele aqui. E
o amor ele vai aparecer, ele vai fluir a partir da comunhão experimentada entre os cristãos. Portanto, há 3 coisas que nós queremos destacar sobre isto que nós falamos com base nesses 3 capítulos, dessas verdades: fé, esperança e amor. Vejam que é uma tríade que deve sustentar a vida do cristão. Paulo diz isto em 1 Coríntios, esta é uma tríade que fornece base para a igreja de Cristo: fé, esperança e amor. A fé realiza, a esperança visualiza e o amor vitaliza. Repita comigo: a fé realiza, a esperança visualiza, o amor vitaliza. Decoraram? A fé realiza. A fé deve ser operosa, deve ter poder, como o Erivan mencionou aqui, referindo-se à oração fervorosa, com fé, vai sim surtir efeito. A esperança, ela visualiza, ela abre os nossos olhos espirituais, a dimensão espiritual adiante de nós. E o amor, ele vai vitalizar, ele vai dar vida, ele vai dar, portanto, ele vai dar energia para a vida do cristão e da igreja. Novamente vocês vão repetir: a fé realiza, repitam, a esperança visualiza, o amor vitaliza. Nesse trecho nós temos, portanto, no capítulo 12, texto lido, nós temos uma ênfase, ele começa com uma ênfase a 2 montes. Quais são estes montes? O Monte Sinai e o Monte Sião. O Monte Sinai é o monte palpável, era o monte visível para os judeus, para Israel. E este monte foi no passado um símbolo da lei de Deus. Ele representa, portanto, a lei que Deus deu ao seu povo. O Monte Sião, chamado aqui nesse texto também de a cidade espiritual eterna nos céus, ele é um símbolo do evangelho da graça. Enquanto o Monte Sinai, ele é um símbolo da lei que Deus deu ao povo de Israel, ao seu povo no passado, o Monte Sião, que não está se referindo àquela cadeia montanhosa aos derredores de Jerusalém, mas sim à cidade celestial, ele é um símbolo, portanto, nesse texto, da graça, do evangelho da graça que nos alcançou. Então nós temos num trecho como este, mais uma vez aquele ensinamento, irmãos, para mim, para você, de que como cristãos, nós não estamos mais debaixo da lei. Nós estamos debaixo agora da graça. A graça que se revela pelo evangelho de Jesus Cristo. Então nós vamos atrelar este assunto ao tema de dinâmica da vida. Ou seja, coisas que estão relacionadas, entrelaçadas com a nossa vida, nós encontramos nesse trecho aqui. São grandes realidades da nossa experiência cristã. E como cristãos em nossa vida, na dinâmica da vida cristã aqui neste mundo, nós vemos que estas coisas estão relacionadas a nós. Primeira delas, versículo 24. Jesus, o mediador. Jesus, o mediador. Versículo 24, o autor de Hebreus escreve: e nós temos chegado, veja. Saímos daquele contexto, o leitor está entendendo isso. Saímos daquele contexto em que víamos o Monte Sinai à nossa frente. Um monte que impunha medo, um monte que apavorava, por causa do quê? Fico imaginando os judeus, os israelitas, naquele contexto de quando Deus
entregou a lei a Moisés, durante 40 dias Moisés passou sobre o monte. Foi isso, não é isso? Esse é o número de dias? Está certo? 40 dias Moisés passou sobre o monte Sinai, e Deus passando para Moisés toda aquela lei, o povo lá embaixo. Quando Deus queria falar com o povo, através de Moisés, Deus chamava Moisés para subir no monte. Só que a relação, estes acontecimentos estavam ficando tão perigosos pelo fato de que Deus se manifestava sobre o monte tremia, o monte fumegava, o fogo ali aparecia, de modo que existia de fato uma proibição para que ninguém se aproximasse tanto do monte, senão morreria. Até mesmo o animal, se tocasse ao pé do monte Sinai, iria morrer naquele momento em que Deus estivesse ali se manifestando, se revelando. Isto é, meus irmãos, o que a lei fez com relação ao homem e a sua condição perante Deus. Ela mostrou, de forma como o monte Sinai assim revelava-se ser amedrontador, temível, ela mostrou ao homem o quanto ele deveria temer o seu pecado, que foi realçado, foi tornado notório por intermédio da função da lei. Mas agora chegamos, diz o autor aqui nesse trecho, à cidade celestial. Chegamos à Sião celestial. E nela chegamos, por termos o caminho aberto, o caminho direcionado para esta Sião celestial, nós encontramos alguém muito especial nela. Jesus, o mediador. Na condição de mediador, diz o verso 24, o mediador de nova aliança. É interessante pensarmos neste momento, de fato em Jesus, fazendo o papel de mediador, coisa que nenhum outro seria capaz de realizar, de fazer. Ele ser o intermediário, ele ser a ponte, no dito popular, entre você e Deus, entre nós e Deus. Ele é quem media a nossa aproximação para com Deus. E eu vejo no livro de Hebreus algumas coisas muito especiais mostradas pelo autor sobre Jesus, nesta condição de mediador. Ele mostra logo no início do livro que Jesus, ele é a melhor porta-voz de Deus. É assim que inicia o livro de Hebreus, este texto sagrado, o autor dizendo assim: no passado Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ele falou muitas vezes, mas nestes últimos dias ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas que ele criou. Então, a melhor maneira de Deus falar, o melhor porta-voz de Deus na terra, embora ele tenha tido profetas, embora ele tenha tido reis que ele usou, embora ele tenha tido patriarcas, aqueles homens lá do passado, para falar a seu respeito, mas ninguém se expressou melhor, ninguém revelou melhor a Deus do que o Senhor Jesus. É por essa razão que o evangelista João, ele diz que ninguém conheceu a Deus tão bem quanto aquele que o expôs para fora. Capítulo 1, versículo 18 do Evangelho de João. Neste livro de Hebreus também ele mostra Jesus como sendo aquele na condição de mediador, com uma humanidade igual à nossa. Uma humanidade semelhante à nossa. No capítulo 2, se você quiser conferir abrindo sua Bíblia, ele a partir do versículo 5, ao falar aqui, ao propor de que ele era, de fato, a sua condição para libertar o homem do pecado, para livrar o homem da condenação, ele diz assim, que por um pouco Deus o fez até mesmo menor do que os anjos. Versículo de número 9, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos,
Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos os homens. E ele provou a morte por todos os homens na condição de mediador, ou seja, o único que podia morrer no lugar dos homens, pela vida dos homens. Para isto, ele teve que assumir uma humanidade. E nesse contexto do capítulo 2 de Hebreus, o autor está dizendo que, antes ele começa a falar do homem em si, que na hierarquia da criação, ele é menor que os anjos. Os anjos estão num nível superior a nós em termos de criação. Mas Deus fez o seu próprio filho homem, o tornou homem, deu a ele a condição humana. Então, por isso que o autor no verso 9, ele então, referindo-se diretamente a Jesus, ele diz: ele por um pouco se fez menor do que os anjos, para que provasse a morte por todo o homem, sendo este mediador. Também o autor de Hebreus fala aqui a respeito deste como o mediador, Jesus, como aquele que é o grande sumo sacerdote. No capítulo 4, versículos 4 a 16, ele aborda este assunto do ministério sacerdotal de Cristo Jesus. Ele é o nosso melhor intercessor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Por esta razão, por causa ou por meio desta intercessão deste grande sumo sacerdote, verso 16 diz: acheguemo-nos, portanto, com confiança ou confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia por herança e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É assim que ele descreve de forma bem sintética o ministério sacerdotal de Cristo. Ele é o nosso grande e melhor intercessor. Ele pode compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele também foi tentado à nossa semelhança. Não é que Jesus sentiu como homem, aquilo que falamos há pouco, as mesmas, que ele tenha sentido a tentação, por exemplo, da forma como nós sentimos a tentação, mas que ele foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados, no intelecto, na vontade, no seu físico. Ele foi tentado, e por essa razão é que ele pode compadecer-se de nós, pode interceder por nós, para que nós vitoriemos, portanto, sobre as provas, as tentações. Esta é uma primeira das grandes realidades, que envolve a dinâmica da nossa vida, ter Jesus, portanto, na nossa história, na nossa vida, como o mediador. Segundo, há uma outra grande realidade aqui mostrada pelo autor, que é Deus o juiz. Deus o juiz. Observe aí novamente, se você puder, o versículo de número 23, que fala dele. Diz assim: e tende chegado a Deus o juiz de todos. Deus, diz o autor aqui, o juiz de todos. E eu pensando nesta declaração, nesta realidade aqui, nessa grande realidade que acompanha a nossa vida, que é Deus ser juiz, não apenas o Senhor, não apenas o Salvador da nossa vida, mas também Ele ser o juiz de nossa vida e também da vida de todos, como diz aqui o autor. Fui para o texto de Gênesis capítulo 18, aonde nós temos ali um julgamento. É o julgamento de duas cidades. Se você puder acompanhar, veja o que relata um pouco este capítulo 18 do livro de Gênesis. Sodoma e Gomorra estavam por serem destruídas por Deus. E ali, e no contexto do que mostra aqui este capítulo 18 do livro de Gênesis, sobre Sodoma e Gomorra, nós percebemos algumas coisas, alguns detalhes que eu quero ressaltar de Deus
como juiz. A primeira é que Deus vê assim: o justo não sendo igual ao ímpio, o ímpio não sendo igual ao justo. Quem disse isso foi Abraão. E Deus, ao lado de Abraão, concordou com o que ele disse. Versículo de número 22 em diante, perceba: partiram dali aqueles homens, que eram na verdade anjos, e foram para Sodoma, 2 anjos, se direcionaram a Sodoma e Gomorra para destruir a cidade. Foi quando eles então chegaram à casa de Ló, que nós conhecemos a história do que aconteceu neste entorno. Porém Abraão, diz o verso 22 aqui, permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele, ou seja, era o próprio Deus ali na presença de Abraão, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Foi a pergunta que Abraão fez a Deus. Abraão entendia que em Sodoma e em Gomorra não existiam só ímpios, não existiam só pecadores, existiam também salvos, existiam pessoas também que temiam a Deus, que criam em Deus, que já haviam arrependido-se perante Deus daquele pecado que emanava, que transbordava na cidade de Sodoma e Gomorra. Destruirás o justo com o ímpio? Então ele diz alguma coisa mais interessante aí no verso 25: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. E Deus concordou com o que Abraão disse. Na condição de juiz, Deus não vê o ímpio no mesmo pé de igualdade que o justo. O justo, aos olhos de Deus, é diferente do ímpio. O Salmo 1 já diz: e é bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, esse é o justo. Não se detém no caminho dos pecadores, esse é o justo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, esse é o justo. Esse é aquele que vive para a glória de Deus. Esse é aquele que vive sob o temor a Deus. Os ímpios, porém, não são assim, são, porém, como a folha, a palha que o vento dispersa. Mas o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios não prosperará. Alguém disse uma vez, há muito tempo, a mim, dizendo o seguinte, e concordo em parte, talvez não tão literal, mas dizendo assim, que o pior justo, o pior crente, ainda é melhor do que o melhor ímpio. É um dito que eu não vou dizer que é teologia, né? Mas é um pensamento para se refletir, especialmente nesse contexto aqui, da destruição de Sodoma e Gomorra, daquilo que Deus fez. Deus separou de fato o justo do ímpio. O ímpio é ímpio, o ímpio merece condenação, merece juízo, mas o justo merece ser salvo. Outra coisa que nós observamos aqui ainda nesse lugar aqui da Bíblia, em Gênesis 18, é que nós vemos Deus como juiz, como aquele que poupa a maioria por amor a poucos. Observem isso? Abraão diz a Deus: se porventura, Senhor, houverem 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? E não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrarem? Então o Senhor diz, verso 26, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Quantas cidades não têm sido poupadas, irmãos? Por amor de justos que estão nestas cidades, por amor de pessoas tementes a Deus que estão nessas cidades. Quantas famílias não têm sido poupadas por Deus, por amor de justos que integram essas famílias?
Mães que dobram os joelhos, orando pelos seus filhos ímpios, pelos seus filhos desviados da igreja, desviados de Deus. Pais que lutam para resgatar, reconquistar os seus filhos para os caminhos da igreja. Muitas famílias, muitas sociedades não têm sido destruídas à semelhança de Sodoma e Gomorra, por causa, embora poucos, mais justos que hão no meio delas. Nós vemos aqui também outra coisa a se ressaltar, e é dito no próprio texto que ele é juiz de toda a terra. Aqui Abraão expressa isso dizendo assim, neste versículo de número 25, não fará justiça o juiz de toda a terra? Deus julga, Deus estende o seu cetro de justiça sobre todos os recantos do mundo. Não há um só lugar, não há um só povo, uma só pessoa que venha a escapar da cobertura do seu julgamento. Salmo 98, o último verso do Salmo 98 diz que ele virá julgar a terra e julgará o mundo com equidade, julgará o mundo com justiça, julgará os povos com equidade. Ele tem esta autoridade. É uma grande das realidades que aqui nesse trecho nós notamos. Outra, anote ou grave, uma terceira, o sangue da expiação. O sangue da expiação. Verso de número 24, voltemos para o texto de Hebreus, se você estava em Gênesis, verso número 24 diz assim, depois dele dizer que tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, ele diz também, tende chegado ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O sangue da aspersão, ou da expiação, é o sangue de Jesus. É o sangue do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus, imolado, e que derramou o seu sangue para expiar o pecado da humanidade. O sangue, para ter o caráter expiatório, o sangue que tinha o caráter expiatório, como é o sangue de Jesus, é aquele que dá validade a alianças, a concertos. No capítulo 9 aqui de Hebreus, se você voltar às páginas da sua Bíblia, você verá isso, que era o derramamento de sangue, foi o derramamento de sangue dos animais que deu validade à antiga aliança. Depois de Deus entregar a Moisés a lei, o povo, aquela aliança, a aliança da lei foi firmada, foi inaugurada com sacrifícios de animais, o derramamento de sangue. Do mesmo modo também, a nova aliança só podia ter validade se houvesse derramamento de sangue. É nesse contexto, desse assunto, deste pensamento, que no verso 22 de Hebreus 9, aqui ele diz, sem derramamento de sangue não pode existir a remissão, ou seja, o pecado do homem não pode ser tirado, não poderá ser perdoado. Por isso Jesus derramou o seu sangue para poder validar esta aliança que ele tem comigo e com você, com a sua igreja. Amém? Outra coisa deste sangue da expiação, só podia ser extraído de sacrifício. É por esta razão que o autor cita aqui Abel, que ele diz que este sangue da aspersão fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. A citação de Abel nos faz ir para Gênesis capítulo 4, onde nós vemos Abel e Caim oferecendo sacrifícios a Deus, e Deus se agradando do sacrifício de Abel, mas não se alegrando com o sacrifício de Caim. E não há nenhuma explicação bíblica de por que Deus aceitou o sacrifício porque Deus se agradou de Abel e não se agradou de Caim. Mas pelo menos há uma coisa clara: Abel ofereceu um sacrifício em que houve o derramamento de sangue,
Abel pegou de um dos seus animais para sacrificar, enquanto que Caim pegou o pior da sua produção de hortifrutos para apresentar a Deus. Mas o sangue de Jesus, o sangue do seu sacrifício, fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel, como é dito aqui no capítulo 11 de Hebreus, verso de número 4. Este sangue da expiação só podia ser extraído de sacrifício. Nós podemos também pensar, meus irmãos, e poderíamos ir para diversas passagens da Bíblia no poder que este sangue tem para nós. Disse o hino que cantamos, que se você quer se livrar da sua vaidade, há poder no sangue de Jesus. Se você quer se livrar de pecados que estão atrelados, estão impregnados em você, há poder no sangue de Jesus. Se você quer se livrar de qualquer coisa na vida que te prejudique o teu relacionamento com Deus, há poder no sangue de Jesus. Em Efésios 1, verso de número 7, ele é para nós a redenção, este sangue. Em 1 João capítulo 1, verso de número 9, verso 7, ou melhor dizendo, ele é a fonte do perdão. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Em 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19, ele é o fundamento, ele é a base do perdão, de toda a dívida ser cancelada, tirada de nós, pois ele é o sangue conhecido com efeito antes da fundação do mundo, é um sangue puro, sem defeito, sem nenhuma mácula. O sangue da expiação é mais uma destas coisas, destas grandes realidades da dinâmica da nossa vida cristã aqui. Em quarto, nós temos a igreja aqui citada. E chegaste, diz o autor de Hebreus, versículo de número 23, parte a igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Esta referência aqui é a igreja do Novo Testamento, os santos do Novo Testamento, a igreja de Cristo. A igreja é propriedade do Senhor Jesus. De quem é ela? É de Jesus. Foi Ele quem a comprou, foi Ele quem deu a sua vida por ela. A vida de todos aqueles que compõem a igreja, que fazem parte da igreja, não são de propriedade pessoal, mas sim do próprio dono da igreja, aquele que deu a sua vida por ela. Efésios capítulo 2, versículo 20, versículo número 21, ele é, portanto, o fundamento, ele é o alicerce para o surgimento desta igreja. Quando falamos de igreja, devemos pensar na composição dela. Ela é composta como? Por quem? Ela só é composta, como diz aqui o versículo 23 do texto, que é composta por aqueles que estão arrolados nos céus, ou seja, por aqueles cujos nomes estão lá nos céus. Nomes que estão escritos no livro da vida. Jesus disse para os discípulos que eles deveriam se alegrar, não por causa das obras que eles estavam realizando no poder do Espírito na terra, mas sim por causa que o nome deles já estavam arrolados nos céus. É possível isso? De onde vem esta ideia de que o nome do Francisco Olegário, vou citar mais uma vez ele aqui, Francisco Olegário da Silva, está registrado em um livro chamado Da Vida do Cordeiro, lá nos céus? Ninguém melhor para falar sobre isso do que o apóstolo Paulo. Ele quando cita na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de número 3, ele cita algumas pessoas que foram cooperadores seus de ministério, cooperadores de pregação do Evangelho, estes cujos nomes se encontram no livro da vida. Quando nós temos o nosso dia natalício, a primeira coisa que se faz é o que o Elivan vai fazer, né? Depois de nascido o filho,
Primeira coisa que os pais fazem: correr para o cartório e registrar o nascimento do seu filho. Quando você cresce e se casa, você vai no cartório, aonde está o seu registro de nascimento, pelo menos eu creio que ainda deva ser assim. Você pega o seu registro de nascimento para transformar ele em um registro de casamento. Também fica no cartório. Registro da sua vida civil. Casado. Quando você se converte. Quando você é salvo, também o seu nome passa a ser escrito, ou é colocado no livro do Cordeiro, da vida do Cordeiro. Apocalipse 21, versículo 27, falando desta cidade linda, maravilhosa, a Sião Celestial, diz o livro do Apocalipse que entrarão nela somente aqueles cujos nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, versículo 8, falando dos adoradores da besta, o anticristo, diz: todos quantos não terão ou não estão com seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, adorarão ao anticristo. A igreja é composição daqueles que estão com seus nomes arrolados. Como também a igreja tem titularidades. Efésios 2, versículo 19. Estes que fazem parte dela são chamados de cidadãos dos santos. Ou seja, você é cidadão tanto quanto aqueles que herdarão a cidade celestial, de onde aguardamos a manifestação do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós somos cidadãos dos céus, não da terra. Romanos capítulo 8, versículo 17, diz que também estes da igreja são co-herdeiros com Cristo. Não simplesmente herdeiros de Deus, mas co-herdeiros com Cristo. Ou seja, assim como Jesus é o herdeiro de Deus em todas as coisas, de tudo que é de Deus, tudo que é de Deus pertence ao seu Filho, aqueles que são irmãos em Cristo Jesus, aqueles que são irmãos com Jesus, nesta igreja também são feitos herdeiros. A igreja, portanto, é mais uma dessas grandes realidades da nossa vida, da dinâmica da vida aqui neste mundo. Por último, nós vamos encontrar no verso número 23 uma última destas realidades que estão relacionadas com a dinâmica da nossa vida cristã, que é a referência que o autor faz aqui, e também termos chegados junto aos justos aperfeiçoados. Está aí. Versículo de número 23, a parte C. Depois dele ter dito, ou referido-se à igreja e a Deus, o juiz, ele fala também dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Estes espíritos dos justos aperfeiçoados, irmãos, são os santos do Antigo Testamento. São aqueles homens que nós vamos dizer aqui, como a Bíblia mostra, dos quais o mundo não era digno. Um ressalto sobre a vida destes santos do Antigo Testamento. O mundo não era digno destes homens. Hebreus capítulo 11, verso 38. Depois de ter listado o nome de diversos homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, diz: estes dos quais o mundo não era digno. Mas o mundo teve o privilégio de ter em seu leito, de ter em seu seio, de ter transitando por aqui a vida de homens como estes citados no capítulo 11 do livro de Hebreus, e mulheres também. Como seria bom se estes homens voltassem à terra novamente, fazendo toda a diferença como fizeram nos seus dias, como foi Noé, como foi Sansão, como foi Jefté e tantos outros, Davi, e assim por diante. Esses justos aperfeiçoados citados pelo autor aqui, são aqueles que nós classificamos como justos, santos, com peculiaridades especiais também. Não eram apenas homens que dos quais o mundo não era digno, mas
com peculiaridades especiais. Quais eram essas peculiaridades? O que é uma peculiaridade? Olhe para Davi, para o que a Bíblia fala a respeito de Davi. Aquilo que a Bíblia diz ser ele um homem segundo o coração de Deus, isto é uma peculiaridade. Isto é um adjetivo atrelado ao caráter de Davi, à vida de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Quando você pensa em Abraão, a Bíblia diz que o que era peculiar em Abraão era a fé. Por essa razão, ele foi chamado de o pai da fé. E reconhecido por todas as gerações como sendo de fato o pai da fé. Um homem que não titubeou, um homem que não estremeceu diante da grande prova que Deus colocou diante dele, quando pediu seu próprio filho. Ele confiou, ele creu. Por isso foi o pai da fé. Você olha para homens como Moisés, e a Bíblia diz que uma peculiaridade de Moisés é que foi, dentre todos da sua geração, aquele com quem Deus falava face a face. Já pensou isso? Moisés era um homem tamanho, irmãos, um profeta de uma grandeza extraordinária, de uma vida tão comprometida com Deus, que Deus se relacionava com Moisés, falando frente a frente com ele, face a face, não de forma personificada, ou encarnado num corpo físico, mas sim, como nós já citamos o caso do Monte Sinai, ali na presença de Moisés, Moisés estava ouvindo a voz de Deus, era Deus falando com Moisés. O povo ouvia trovões, relâmpagos, mas Deus ouvia a voz de Moisés, sentia a presença do Todo-Poderoso diante de si. E para não falar de outros santos do Antigo Testamento, como Noé, como Jó, como José e outros mais. Portanto, são aqui algumas das realidades que nós podemos dizer que temos em nossa experiência de vida cristã, na dinâmica da nossa vida cristã. A nova aliança, irmãos, como nós dissemos, o texto fala de dois montes, um que representa a antiga aliança e outro que representa a nova aliança. Esta tornou possível ao crente aproximar-se de Deus. A nova aliança fez com que os crentes se aproximassem de Deus na cidade celestial, tivesse o privilégio de desfrutar de uma vida na cidade celestial com Deus. E essa cidade aqui tem nome, versículo 22 diz, ela é a cidade santa, ela é a Sião, que nós almejamos tanto um dia conhecer. E ela tem também a lista dos seus habitantes. Aqui diz que há um número infinito de anjos que habitarão nela, na Sião celestial. Aqui nesse trecho que nós vemos, fala da igreja, o corpo de Cristo, que também faz parte da coletividade dos cidadãos que viverão ali nesta cidade celestial. Esse texto fala também de Deus Pai, que é juiz de todos, que habita lá ao lado dos espíritos dos santos, os justos aperfeiçoados do Antigo Testamento e também estes do Novo Testamento. E finalmente esse texto fala do Filho de Deus. Também estará lá. Jesus também estará lá como mediador desta nova aliança, a aliança que tornou possível o homem poder se aproximar de Deus. A aliança que fez com que os homens redimidos pelo sangue da aspersão, citado aqui pelo autor de Hebreus, dando-lhe a eles a redenção, a remissão de seus pecados, para que eles possam então adentrar ou aproximarem-se de Deus e adentrarem nesta cidade, a Sião celestial. É o único meio, é o único método pelo qual Deus conduz um homem
para esta cidade, esta Sião celestial. Só assim é possível, por intermédio do sangue remidor, do Cristo, do Jesus, mediador da nossa salvação. São, portanto, coisas que nós vimos que está de fato ligadas, estão relacionadas à dinâmica da nossa vida aqui. Vivemos com Jesus, na esperança de um dia morar com Ele. Tememos a Deus como juiz, na esperança de, na certeza, melhor dizendo, de que iremos ser não condenados, mas sim absolvidos por Ele, por causa daquilo que Jesus fez, da sua obra de expiação, derramando o seu sangue no Calvário, para comprar um povo chamado aqui de igreja, aqueles que são os cidadãos, versículo número 23, os primogênitos que estão arrolados nos céus, que viverão também junto com os justos aperfeiçoados do Antigo Testamento, nesta cidade, para onde eu creio que você deva querer, desejar ir, estar nela, morar nela, a Sião. Amém?